Oi, turminha! Agora nós vamos falar sobre paisagem, na página 236 de Geografia. Nas aulas anteriores, a gente já vem falando sobre paisagem, as diferentes paisagens que existem. Hoje nós vamos falar sobre as mudanças causadas na paisagem, nas que já aconteceram e naquelas que o homem ainda vai transformar. Para que o homem possa sobreviver, ele precisa retirar algumas coisas da natureza. Então, há necessidade que o homem retire da natureza o alimento, que ele precisa para a sobrevivência dele, né? Os vegetais, as frutas, mesmo os farináceos, eles vêm todos da natureza. Então, há necessidade disso. Aquele pãozinho que vocês comem em casa vem do trigo, que é uma planta que tem lá na natureza. O franguinho que vocês comem vem de uma criação de galinhas, de frangos. Então, tudo nós tiramos da natureza para nos alimentar. Além disso, o homem precisa se abrigar do frio, da chuva. Então, ele constrói casas. Muitas vezes, em lugares onde não tem muito espaço físico, acontece que são feitas construções em prédios, em edifícios, para que as pessoas possam morar, como é o caso da cidade de São Paulo. No centro de São Paulo, são prédios que existem lá, muito mais prédios do que casas para moradia. Então, além disso, ele precisa também da matéria-prima da natureza. Ele precisa, por exemplo, do petróleo, para a partir dessa refinação do petróleo, fazer a gasolina para que os carros possam se locomover. Então, são materiais que o homem precisa e que acabam, de uma certa forma, modificando a natureza e o relevo. Quando ele constrói pontes, estradas, ruas e casas, ele altera, então, essa questão da natureza. E quando ele também destrói a vegetação, as florestas, para construir, para fazer a sua plantação, a agricultura, também existe uma modificação no relevo, bem como nos campos para a criação de gado. Então, o homem interfere e modifica a natureza com uma certa frequência. O trabalho estabelece relações entre os lugares e as necessidades das pessoas. Muitas áreas são desmatadas para dar espaço à construção de moradias, shoppings, rodovias, condomínios, indústria e também para plantações e criação de animais. Isso aqui está lá na página 237, depois das fotos da criação de gado, hortaliças e da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Entretanto, essas transformações nem sempre são feitas de modo a respeitar o meio ambiente. Elas muitas vezes atendem apenas às necessidades imediatas, não havendo uma previsão das consequências que o uso inadequado do espaço pode causar à natureza e ao próprio homem. Quando são bem planejadas, as mudanças na paisagem podem sim ser úteis às pessoas sem causar danos à natureza. Esse processo requer respeito. Afinal, não somos os únicos habitantes desse planeta. Temos que respeitar os outros seres vivos que habitam nele. Então, essas modificações, quando elas não são planejadas, elas causam enchentes, elas causam desmatamento, né? Às vezes pega fogo na floresta, tudo por conta da ação não planejada do homem sobre a natureza. Na página 238, existem algumas perguntas referentes a isso. Número 1. O ser humano depende dos recursos da natureza para sobreviver? Depende, sim ou não? E quais são esses recursos que o homem depende, que tem lá na natureza? O que a natureza tem que o homem precisa? Está bem? 2. Por que as mudanças não podem ocorrer sem um planejamento? Por quê? Há necessidade de planejamento para fazer as mudanças na paisagem. No número 3, são 3 fotos, uma de 1608, uma de 1824 e outra de 2000, do lago da Carioca, onde tem o Corcovado. Então, observem as 3 imagens e vejam as mudanças que a natureza sofreu, o relevo sofreu em relação a essa construção. E daí você responde. Letra A. Você acredita que as transformações que ocorreram ao longo dos anos foram planejadas de forma a não comprometer a natureza? Justifique sua resposta. Essas perguntas estão na página 240 do livro de Geografia. Letra B.
Quais as construções foram erguidas entre o período da segunda e da terceira imagens? Quais as construções? E quais foram conservadas? Letra C. O local foi modernizado com os avanços da tecnologia. Que melhorias ocorreram nesse local com a tecnologia? E letra D. O que aconteceu com o Morro do Corcovado? Então, boa lição para vocês. Mas amanhã a gente se fala de novo, tá bom? Beijos!